Olá, amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Pensar Piauí conversa hoje com a professora Lourdes Melo, candidata a prefeita de Teresina pelo Partido da Causa Operária, PCO. Bom dia, Lourdes, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Lourdes Melo, você é mais uma vez candidata a prefeita de Teresina. Sempre quando tem essas candidaturas, você está lá com o seu nome colocado. Quando a gente tem eleições estaduais, você coloca seu nome para governadora. Você é uma militante política que Teresina e o Piauí conhecem de muito tempo. Você começou no Partido dos Trabalhadores, liderando a tendência convergência socialista. Depois deixou o PT, hoje está no PCO. Eu começo a entrevista pedindo para você contar um pouco dessa militância política da professora Lourdes Melo. Então, a minha atuação política, né, na minha história, né, de consciência, ela foi muito antes um pouco, né? Porque eu não lembro, né, do golpe de 64, mas eu lembro as consequências que o povo não podia se organizar. Era muita repressão. E eu, enquanto jovem, né, morava em Pedreiras, no Piauí, já tinha essa minha iniciativa de participar, de ser uma militante. E lá a gente só podia participar, junto à igreja, dos movimentos de jovens. Aí eu vim aqui para Teresina, logo que concluí meu ensino médio, e chegando aqui também... Você lembra o ano que chegou em Teresina? Eu cheguei aqui em 75, 1975. E chegando aqui também, moro desde esse período que eu moro aqui no Bela Vista. E aqui tinha uma atuação dos padres italianos, Padre Roberto, Padre Luiz, que eles organizavam a resistência dos trabalhadores, mesmo sendo junto com a religião. Eu participava da pastoral operária. E eu lembro também, que eu acho que isso é muito bom ser registrado, que o padre organizava uns retiros lá na sua copinha. Eu não sei se você chegou a participar. E lá nós fazíamos, sim, a parte religiosa, de meditar, mas também nós fazíamos uma discussão sobre a questão política. E essa discussão, ela tinha a coordenação do Antônio José Medeiros. E foi aí que eu compreendi o que era o socialismo. E isso foi muito bom para muitos jovens, e destes militantes, eu acredito, que todos seguiram no lado dos trabalhadores, na esquerda. E assim eu comecei, através de um convite, tive um convite da Regina Souza, porque a Regina Souza ela era professora da rede estadual, e também o Antônio Neto. Eles me convidaram para ir para o PT. E eu prontamente me filiei, sem nenhuma preocupação. Eu não quero saber de Só para partido, a gente coisa deixar nenhuma. registrado aqui, o Antônio Pois José é. Então, influenciou, só eu me filiei para mim, naquela época. e Lourdes, espera aí, só um minutinho, só para mim registrar, e aí você me corrige se eu estiver errado. Mas a inspiração política veio do Antônio José Medeiros, né? É Nas assim, a falas que ele fazia formação. nas reuniões da Socopinho. E o convite oficial para entrar no Partido dos Trabalhadores veio da Regina Souza e do Antônio Neto. É E do isso? Antônio Neto, que os dois eram professores do PT, ou professores da rede estadual, e eram do Professores da PT. rede estadual tinham essa ligação com o PT. Você também é professora da rede estadual, não é isso? Sim, eu sou a professora. Então, naquela época, eles me convidaram e eu prontamente aceitei. Mas eu tive a influência, né, de setores da Alicerce da Juventude Socialista, que era uma organização
antes mesmo da convergência, e eles me convidaram e eu parti também logo para esse setor mais à esquerda ainda do que o PT. Mas eu quero dizer que a experiência de qualquer militante que passou pelo PT é uma experiência muito boa, muito assim que eu, por exemplo, ainda estou contando essa história. Nesse período, nós viajamos para a fundação da CUT, lá em São Bernardo do Campo. Ali foi um momento... Pavilhão Vera Cruz. Foi um momento muito importante. Tinha muitos trabalhadores. Aqui nós fomos uma caravana de trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Nós fomos viajando de ônibus. Chegando lá, nós vimos aquela multidão, representação do mundo inteiro, e trabalhadores mesmo, pé no chão, com disposição de luta. E lá, nós não tínhamos a preocupação que se tem hoje, de viajar com regalias, com diárias. Não, nós ficamos lá dormindo em ginásios abertos, em São Paulo. Baixou um frio que os nordestinos não estavam acostumados, né? De 3 graus, a gente dormindo nos ginásios abertos. E aí teve uma campanha, né, da população de recolher cobertores, e assim foi muito bonito. Essa experiência ficou na história para mim e cresceu ainda mais a minha consciência da necessidade de lutar do lado da classe trabalhadora, que foi a fundação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Mas aí você participou desses primeiros instantes do Partido dos Trabalhadores, participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores, mas houve um momento de rompimento da Lourdes com o PT. Quando que aconteceu isso? Por que aconteceu isso, Lourdes? Então, o rompimento com o PT, a gente nunca rompe, né? Porque o PT é um partido grande, é um partido... Não, rompeu lá atrás, saiu do PT, pediu Eu desfiliação. saí, mas aquela ligação influenciou muito. Tanto que foi, se eu não me engano, a data, mas me parece que foi em 74 que nós tivemos uma reunião ali na Câmara Municipal e houve esse pedido, não saí só, esse pedido de expulsão da Convergência Socialista, que hoje é PSTU. Mas eu quero dizer que o PT ele é um ícone da luta com o Lula. O Lula foi quem fez. Nós vamos chegar nesse ponto aí, vamos mais devagar. Pois tudo bem. Nós vamos chegar neste ponto. Vamos deixar um pouco a questão do partido político, do PT, de lado. Eu queria falar da professora sindicalista Lourdes Mello, que tem um clássico episódio de repressão, se não me falha a memória, do governo Alberto Silva, ali na Praça do Liceu. Conta para a gente um pouco dessa história da militante sindical, defensora da classe dos professores, da Lourdes Mello, sindicalista. Lembra aí um pouco para a gente desses episódios. Então, naquela época, o governo Alberto Silva, ele era do PMDB, né? Ele fez uma reforma no Colégio Liceu, que é uma referência, né? E com isso ele quis fazer uma festa. Só que ele não pôde esconder que os professores estavam revoltados, estavam com os salários atrasados. E nós fomos para lá no ato da inauguração. E ele, para tentar expulsar e esconder... O secretário de segurança dele nessa época era o... Eu não estou lembrada se foi o Tapeti ou o Xavier Neto. Era o Xavier Neto. O Tapeti veio depois. Então Xavier Neto mandou baixar o cacete.
mandou prender, vários companheiros foram presos no DOPS, pelo DOPS. E lá eu consegui me safar. Eu acho que não me safar. Eles me jogaram dentro do camburão, mas o camburão estava tão apertado que eu era a última a ser jogada, imprensada, consegui sair. Mas nós fomos, o DOPS ele não era distante, era perto do liceu. Nós fomos lá para a porta do liceu, fazer a luta, solta os companheiros. E assim, no final da tarde, com muita pressão, já era tardinha, todos foram liberados. João de Deus, Maria Moura e outros companheiros. Não lembro mais. Não sei se a Salânia também. Mas então, o Sabatista também, eu sou sabatista. Então, e aí chegou a noite, aquilo, como eu disse, né, o movimento, ele fluía. Tinha aquelas reuniões longas, aquelas reuniões de virar à noite. E nem com isso a gente se preocupava, todos participavam. E aí eu, saindo de uma reunião, eu fui para casa, já era mais ou menos 8 horas da noite. E no caminho, eu moro no Bela Vista, já morava. No caminho do bairro Lourival Parente, eu estava sentada no ônibus com uma professora colega militante, a professora Osmarina Lopes, e aí eu sentada e um cara atrás de mim puxou o meu cabelo, virou meu rosto assim para trás para que eu olhasse para ele e disse assim: olha, eu vou te matar. Mas eu acho que eu não vou te matar. Você não merece nenhuma bala. E aí eu levantei com minha colega, muito assustada. E ele se levantou também e me deu 2 tapas no rosto. Pá e pá. E aí nós descemos muito abraçados. O nome dele, eu acredito que ele ainda hoje está na ativa, porque eu tenho visto, sempre que eu vejo ele na central de flagrante, eu lembro desta situação. O Balula... Esse estapeamento foi dentro do ônibus? Foi dentro do ônibus. Eu lembro ele mora, inclusive, no Bela Vista. Carlão. Carlão é Marcão. Carlão, né? Então, o Carlão fez isso, aí nós descemos, estava escuro, a rua do Lourival Parente não era muito iluminada. Como eu sabia que o PT, aliás, a CUT, no momento, estava reunida, era reuniões por cima de reuniões, e eu disse, vamos ligar para a CUT. Aí entramos numa casa para pedir para telefonar, não existia celular. Então, eu contei a história para a mulher, que nós fomos agredidas, que estávamos muito medrosas, assim, muito temerosas, queríamos ligar para a CUT. Aí ela disse, não, pois pode ligar. Quando eu comecei a ligar, o dono da casa disse, não, você não vai ligar daqui. E aí nós saímos, procuramos outra casa do lado e fomos atendidos. Nessa outra, podendo ligar, quem atendeu foi o professor Fonseca e também o Fonseca Neto. E juntamente com o Paulo de Tasso, ele era jornalista. E Moraes. E aí nós fomos para a delegacia. Chegando lá, veja aí, como foi importante eu ter ligado para eles, porque quando nós chegamos lá para fazer o BO, eles não queriam, disseram que lá não era local para fazer esse tipo de BO. E aí, porque nós estávamos acompanhados, eles obrigatoriamente fizeram o nosso registro do BO da agressão que nós sofremos. Então, isso foi um dado que a gente precisa registrar como uma violência, como uma repressão, como uma luta de resistência dos trabalhadores no tempo do Alberto Silva. Eu até falei também no Tapeti, mas porque assim... A lembrança do Tapeti, o que você queria registrar? Ele também passou a ser secretário depois. E em decorrência
de uma ocupação que nós fizemos já Convergência. No Resoleta Neves, nós chamamos os moradores, eles estavam ocupados, fomos para a Praça Pedro II, protestando pelo direito à moradia. E quando a gente chega em casa, isso já no final, já na noitinha, vem a polícia na casa do Sabatista, revira tudo, diz que nós estávamos lá com maconha, como acontece hoje. Viraram tudo e levaram 2 companheiros nossos, o Marcos e também um rapaz que era jovem, mas ele era menor de idade. Logo ele foi solto. E aí o Sabatista disse, vamos fazer um panfleto denunciando um preso político. E aí fomos fazer o panfleto. No dia seguinte, a gente estava em frente a Lobrais, você se lembra? Distribuindo o panfleto. E quando vem o DOPS novamente. E o Sabatista entrou no DOPS e jogou os panfletos para cima, né? Para espalhar. E aí... Ele entrou no Camburão. Não, ele entrou para o Camburão, ele foi preso. Isso, e aí ele então jogou os ficou panfletos. Preso ele e o Marcos. Daí, nós ficamos sem saber aonde que ele estava. Mas a gente saiu. Saiu procurando, fomos lá falar com o Tapeti, ele disse que não tinha conhecimento. Mas aí ia passando a mãe do Marcos, que já sabia que ele estava lá. Aí, pelo buraquinho, o Sabatista disse, oi, mãe do Marcos, venha cá. Diga para o povo que eu estou aqui no Camburão. E aí, nós que estávamos lá no gabinete, você tem que dar conta do Sabatista e soltar imediatamente o companheiro Marcos que está preso. E isso assim, era governo Alberto Silva, não é isso? Era do mesmo governo. Certo. Então, aí, quando a mãe do Marcos viu que o Sabatista estava pelo buraquinho do Camburão, que ele estava lá, eles dispararam e rodaram, num calor, sabe, Camburão pequeno, rodaram a cidade com ele dentro. Não sei se você sabe, o Sabatista ele teve crises. Hoje ele está curado desse problema, de epilepsia. E então ele saiu sufocado dentro no sol quente, eles andando na cidade. Andaram, eu não sei, mais de hora com ele dentro, e nós fomos para o gabinete mais uma vez, já era noite. Olha, você tem que dar conta aqui do Sabatista e libertar o Marcos. E foi uma pressão muito grande. Aí foi quando ele soltou, o Sabatista ligou para os policiais e eles entregaram o Sabatista. Então, são momentos de repressão que a gente precisa registrar e ficar na história da luta contra a ditadura militar, contra o governo reacionário do Alberto Silva e a resistência dos trabalhadores. Mas tem um episódio da história que eu ainda quero puxar aqui pela sua memória, e logo em seguida nós vamos entrar na questão da eleição, mas houve uma luta dos professores e o local da disputa naquele dia era na Assembleia Legislativa. E o PFL era oposição, o Alberto era o governador. E o Fernando Monteiro, um ícone do PFL, apareceu muito naquele ato, porque com as pernas ele arrombou uma porta da Assembleia Legislativa e entrou, e os professores entraram junto, e tinha polícia. Você estava nesse episódio, Lourdes? Eu não estou bem lembrada se é esse também que eu estou sabendo. Nós tivemos... O som do microfone foi desligado. Isso. Ligue ele aí. Diga o que sua memória registra. O telefone está incomodando. As reuniões, elas foram constantes. O momento ele estava efervescente. E nós fomos fazer uma reunião lá no centro de convenção. E desta vez, o enfrentamento não foi com a direita. O enfrentamento nessa disputa de quem fala e quem não fala foi com o Robertão, na época, hoje acho que ele é juiz, ele filiado ao PCdoB.
E aí teve um empurra-empurra lá na frente, lá embaixo do palanque, e o sabatista, que era eu, o sabatista e o Sérgio, que hoje ele é médico, disse, olha, vamos correr que eles vão nos pegar. E assim aconteceu. Nós corremos por dentro, porque o centro de convenções ali era cheio de mato, não tinha tanto aquelas casas. Corremos, e aí eles correram atrás e fizeram uma roda de mãos dadas. E botaram o sabatista no meio, para o Robertão fazer a revanche. E eles começaram a brigar. E como o sabatista tem uma certa experiência, ele não ia conseguir vencer um homem muito forte, gordo. Mas ele se atracou nele, deu uma mordida na barriga e o sangue começou a jorrar. E assim, os medrosos, covardes medrosos, começaram a dizer para, e correram. E foi assim, com essa mordida, que a gente conseguiu não ficar muito machucado nessa luta. Bem, Lourdes Mello, feito assim o registro aí de um pouco dessas memórias que você tem da luta política, da luta sindical, vamos agora tratar de eleições. Você é candidata a prefeita de Teresina agora no dia 15 de novembro. E no seu falar e no seu visual, você até preparou aí o ambiente para essa entrevista, sua camisa, a faixa lá atrás, tem sempre o mote político nacional, né? O desse ano, fora Bolsonaro, né? Que aspecto político é esse que o PCO adota de disputar eleições municipais, no caso desse ano, com aspectos da política nacional? Que casamento é esse? Que estratégia política é essa do PCO, partido que você representa? Então, para falar sobre essa eleição, é preciso a gente fazer uma pequena retrospectiva. Em 2016, à vontade, quando a presidenta Dilma foi cassada, logo na eleição dela, a direita dizia que ela não ia governar, não ia terminar o seu mandato. E a gente já avaliava que o golpe estava sendo preparado. A Dilma ela foi cassada, a primeira mulher, isso é importante, que eu digo até para as meninas do PT, que nós não podemos esquecer de homenagear a presidenta Dilma. Ela foi a primeira mulher, a presidenta do Brasil, eleita com 54 milhões de votos, que foi cassada. Então, a Dilma ela foi cassada por a questão de uma pedalada, que tudo era uma trama da direita, que logo em seguida eles aprovaram que pedaladas não é mais ilegal. E hoje eles fazem pedaladas. Então, daí nós passamos para uma nova fase, que foi a fase de defender o Lula, porque a direita ela não queria tão somente prender o Lula. O foco da direita, ainda hoje, é destruir o PT, porque o PT é um partido grande, é um partido que tem cerca de 5 mil municípios com filiados, né? A CUT também tem 5 mil sindicatos filiados à CUT, que é da base do PT, e também o PT é um partido que ele é enraizado. Se você sair em qualquer município, pode não ter diretório, pode não ter candidato, mas o PT está lá. Então, eles continuam ainda fazendo ameaça de deixar o PT na ilegalidade, na proscrição. Então, até agora, eles não fizeram, mas esses ataques dos fascistas é também com os sindicatos, a gente tem que estar lutando, não perder isso de vista. Aí logo veio a manobra do Moura, né? O Moura mandou prender o Lula para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. E a nossa luta do PCO foi mais uma luta firme
de chamar todos os trabalhadores, de dizer que o PT, principalmente, tinha que defender os seus presos políticos, tanto o Delúbio, como o Bacari, como o Zé Disseu. E o Lula era o principal, que estava sendo preso ilegalmente, sem nenhuma prova. E nós fizemos essa luta aqui em Teresina, organizando a Frente Brasil Popular, organizamos comitê de luta. Todos os domingos nós íamos para as praças fazer manifestação com a caixa de som pela defesa da liberdade do Lula. E aí a movimentação foi crescendo, que serviu para que o Lula tivesse a liberdade. Não foi uma dádiva. Foi um movimento que cresceu lá em Curitiba. Uma coisa também muito emocionante que aconteceu lá em Curitiba era a organização do MST. O MST, nesse tempo todo, dizia: nós não vamos arredar o pé enquanto o Lula não estiver preso aqui na Polícia Federal. Eles tinham local de hospedagem, tinham alimentação para todos, tinha segurança. E assim, o movimento de Curitiba, nós fomos 3 vezes em delegações para lá. Foi um momento que hoje, muito marcante, que hoje a gente vê como resistência dos trabalhadores em defesa do Lula. O Lula é o cara, como diz a história. O Lula hoje, se ele... nós estamos fazendo a defesa do Lula atualmente para que seja anulado os processos contra o Lula, para se resgatar o direito do Lula se candidatar, os direitos políticos do Lula. Então, esse, no momento, é um dos eixos da nossa luta, defender os direitos políticos do Lula, para que ele possa se candidatar, porque, no momento, não tem nenhum trabalhador que seja capaz de ganhar as eleições, senão Lula. E a direita ainda está muito preocupada com essa situação. Eles não querem ceder. E, por outro lado, também, isso a justiça, né? A justiça é cúmplice desse golpe. O golpe ele foi dado pela justiça, pela Polícia Federal, pela imprensa e também pelos parlamentares de direita. E nós temos que continuar, no momento, a luta pela derrubada do governo Bolsonaro. Ele está destruindo o Brasil. Ele é uma pessoa muito cínica, cara de pau, que ele tem por trás de si o Mourão, porque ele é um representante dos Estados Unidos, e ele faz deboche da cara de todo mundo, com os ataques que ele faz, que ele mantém os recursos, por exemplo, agora, a última que eu soube de ontem, é que ele mantém os recursos congelados por 20 anos, mantém cortes, mantém os direitos retirados. E a proposta agora é de que os aposentados, que ganham mais do que R$1.000, vão ter sua aposentadoria congelada. Então, são coisas absurdas que a população tem que sair da paralisia. E o PT, a gente chama o PT, porque o PT, como sempre, é o maior partido, que tem os parlamentares, que tem os prefeitos, que tem os governadores, e que tem os sindicatos, que tem o MST. Se junto, dá para nós derrubarmos o governo Bolsonaro. Vamos fazer essa luta. Esperamos que, passadas as eleições, porque está perto, é curta, mas as pessoas estão envolvidas só nas eleições, que a gente faça esse levante popular para que se derrube o Bolsonaro. E assim, nesse momento, o eixo da campanha do Partido da Causa Operária é essa. Mas... Ok. Mas vamos centrar nosso olhar aqui nas coisas de Teresina, de onde você é candidata a prefeita. Como é que você vê a administração do PSDB? Os tucanos comandam Teresina há cerca de quem? Do PSB? Anos, PSDB. Estou perguntando a sua opinião. Liga seu microfone que desligou. Eu estou perguntando sua opinião, como é que você vê a administração do PSDB em Teresina? Do Firmino Filho, do Silvio Mendes, lá mais atrás do Francisco Gerardo.
como é que a Lourdes Mello, essa figura que a gente está aqui conversando e que tem uma presença ativa na política de Teresina e do Piauí, qual é a tua visão da administração dos tucanos aqui para a cidade de Teresina? A saúde, a educação, a habitação, como é que eles tratam essas políticas, na visão da Lourdes Mello? Então, com relação à eleição, eu só queria acrescentar que nós do PCO, eu aprendi muito com o PCO. Ele tem uma formação política, uma formação marxista, e ele faz também o desenvolvimento da ideia de que a gente não pode acreditar nas eleições, criar ilusão nas eleições. Então, nós participamos das eleições com a mesma militância que nós temos fora da eleição. Tanto faz ser eleição, mesmo com eleição, a nossa luta é uma só. E eu também sou professora da Rede Municipal de Teresina. E o PSDB já está lá há mais de 30 anos. O Firmino, ele nunca sentou numa cadeira para receber o sindicato dos municipais para negociar. Ele é um ditador. E sem falar que eles têm uma propaganda enganosa de que eles são os melhores gestores e a população... E tem um outro detalhe, eles têm um engajamento, uma inserção nas associações de bairros. As associações de bairros é uma coisa feia, suja. A maioria dessas associações são cabos eleitorais do PSDB. Você chega lá, você já começa a ver que eles estão lá por algum cargozinho, tipo um terceirizado, um contrato para a família, mas defendem. E por isso é que está a fortaleza do Firmino, esse movimento com as associações de bairro. Mas a casa está começando a cair. Os professores têm uma aversão muito grande do secretário Montezuma. O secretário Montezuma, ele é um ditador. Ele implementa certas medidas de competição com o dinheiro do Fundeb, que não é para ser... e divide a categoria, que não é para ser feito em disputa de premiação. Ele tem que ser pago de igual para igual. E com isso também, o Firmino... Nessas pesquisas do IDEB, que são forjadas também, porque eles fazem uma... Desligou o microfone. Priorizando a Peraí, questão. você estava dizendo que o Firmino também faz uma propaganda do IDEB... É uma propaganda, porque o celular agora está ligando, sabe? Está atrapalhando. Então, assim, ele faz uma propaganda enganosa. Ele é tido como ele e o Montezuma junto, como a melhor educação do Brasil, das capitais. Isso. Sim. Desligou de novo, Lourdes. Você diverge dessa informação, de que ele se melhora. O que existe de fato é uma manobra onde as crianças elas são avaliadas somente. Nós vamos caminhar para o encerramento. Talvez seu celular esteja problema na bateria, mas conclui esse raciocínio com relação assim, só para dizer assim, olha, que ele faz essa competição e para mostrar para a população que eles estão com a melhor qualidade de educação. Se existe mérito, são dos professores, que são esforçados e que esse resultado dessas pesquisas é maquiada. O Montezuma ele tem até um apelido, que é o Monstrezuma. Trabalha com muita coerção, com muita pressão. E o prefeito, por sua vez, também é chamado, já foi premiado aí por também tudo de fachada, é o prefeito Crionça, que de fato as crianças elas têm uma educação penosa, não têm o tablet, não têm
laboratório de informática para todos, não tem, os professores não têm um bom salário, tem quadras que não são cobertas, não tem a creche para todos. Então, isso tudo é uma fachada. E nós precisamos organizar essa luta, os professores também, junto com o sindicato, para desmascarar o Kleber Montezuma e o PSDB como um todo, que eles são os tiranos. Eles não negociam e pressionam muito os professores. É o Kleber Montezuma, é isso? É o Montezuma. O Kleber Montezuma, ele ficou com esse estigma. Lourdes Mello, candidata do PCO a prefeita de Teresina, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Pensar Piauí. Estamos aqui à disposição para o PCO, para as lutas que vocês desejam divulgar. Muito obrigado pela entrevista, Lourdes Mello. Muito obrigada também. Eu só queria dizer que nós, nesse momento, também temos que apoiar a luta dos trabalhadores, motoristas e cobradores, que estão numa greve firme aí, forte, com muita ataques do prefeito. O prefeito demitiu, reduziu o salário, reduziu as frotas, os ônibus estão sucateados e ainda mais, os ônibus também foram reduzidos e a população está sendo penalizada. Todo o apoio à greve dos motoristas. Essa foi Lourdes Mello, a quem eu agradeço a participação aqui no Pensar Piauí, ela que é candidata a prefeita de Teresina pelo PSOL. Um abraço a todos, até uma outra oportunidade. Um grande abraço, Lourdes. Obrigada.